Bem-vindos a mais um vídeo da DigiSat Tecnologia. Bem-vindos à nossa videoaula de número 53 do EAD. Nesse vídeo vamos mostrar para vocês um recurso muito importante, muito interessante do sistema DigiSat, que está aqui em cadastros e é tabelas de preço. Dentro do sistema da DigiSat, a gente pode criar inúmeras tabelas de preço e aplicar elas em diferentes pontos do sistema. O que é uma tabela de preço? Dentro do cadastro do produto, nós só temos a possibilidade de informar apenas um preço de venda para ele. O preço que a gente está fazendo aqui no item, o preço de venda desse item aqui de R$ 49,50, ele é um preço tanto à vista quanto a prazo. Se eu quiser mexer nesse preço durante uma venda, eu tenho que digitar o valor dele no momento da venda, lá pelo pedido de venda, e no PDV eu só posso alterar o preço de venda dando desconto ou acréscimo. E lembrando também que se o produto tiver um percentual de desconto determinado, máximo, eu não consigo mexer no preço de venda. Então, muitas vezes o pessoal tem um preço, por exemplo, para um determinado cliente, é um preço especial, ou até mesmo preço à vista é uma coisa, preço a prazo é outra. Então eu posso criar tabelas de preço, várias tabelas de preço, tanto como desconto quanto acréscimo, e incluir os itens nessa tabela de preço. Na realidade, o sistema vai incluir todos os itens do meu cadastro de produtos e serviços de forma automática numa tabela de preço. Então, olha só, a tabela de preço aqui eu tenho um nome descritivo dela para entender, o percentual que eu vou aplicar nela e se esse percentual é um percentual de desconto ou de acréscimo e também aonde que ele vai aplicar isso, se é no preço de venda ou no preço de custo. E aqui a gente tem os itens do meu cadastro de produtos e serviços. Então, olha só, esse produto de número 57, quando eu vendo ele normalmente, sem ter nenhuma tabela de preço indicada, ele é vendido a R$ 49,50. Porém, se eu indicar uma tabela de preço antes da venda, ou antes de indicar o item também, ou também se essa tabela de preço estiver atrelada a um cliente, por exemplo, o sistema vai vender esse item ao invés de R$ 49,50, vai vender ele a R$ 44,55. Ele não vai aplicar a diferença dos R$ 49,50 para os R$ 44,55 como desconto. Ou seja, ele vai modificar o preço de venda, é como se o valor unitário do item, ao invés de ser R$ 49,50, fosse R$ 44,50. Interessante que a tabela de preço, tá, pessoal? Ela não se limita apenas a dar desconto. Por exemplo, essa tabela de preço aqui, por exemplo, é uma tabela que tem um acréscimo de 15%. Então, o item que é vendido a R$ 49,50, quando eu aplicar essa tabela de preço na venda, o item passa a ser vendido a R$ 56,92. Como é que eu poderia aplicar essa tabela de preço, tá, pessoal? Falei para vocês, eu posso aplicar durante a venda, antes de iniciar a venda, durante a venda, antes de indicar um produto, indicar ela também num cliente, por exemplo. Outra coisa interessante que a gente tem aqui dentro da tabela de preço é um percentual de comissão. Então, olha só, a gente colocou aqui um percentual de comissão, por exemplo, 10%. O vendedor, ele pode ter um percentual de comissão nele, ele pode ter um percentual de comissão no produto e pode ter um percentual de comissão também na tabela de preço. Como a gente viu, a gente já teve um vídeo mostrando como que a gente cadastra um vendedor, mas vamos lembrar para vocês qual que é a ordem de comissão, de prioridade de percentual de comissão. Toda venda que tiver uma tabela de preço, todo item que tiver uma tabela de preço indicada nele no momento da venda, ele vai pegar o percentual de comissão que está na tabela de preço. Se na tabela de preço não tiver nenhum percentual de comissão, ele vai no item pegar o percentual de comissão. Se não tiver um percentual de comissão no item, então ele vai pegar diretamente no cadastro do vendedor. Então é interessante, por exemplo, às vezes você pode utilizar a tabela de preço da seguinte maneira. Se o vendedor der um desconto, ele tem uma comissão de 10%, por exemplo, se o vendedor der 10% de desconto, a comissão dele passa a ser 9%. Então, claro, para que isso funcione, o vendedor vai ter que indicar a tabela de preço no momento da venda. Se ele indicar só um desconto, não vai baixar a comissão. Ou seja, produto vendido a R$10, o vendedor dá 10% de desconto, o produto passa a ser vendido a R$9,
porém a comissão continua sendo 10. Nesse caso aqui não. O produto vai ter um 10% de desconto, porque a tabela dele, o produto vai ser R$ 9,00, só que a comissão sobre aquele produto passa a ser 9 ao invés de 10. Então são várias funções que a gente tem a tabela de preço. Outra coisa interessante, vocês vão poder perguntar, mas onde é que eu iria aplicar uma tabela de acréscimo? Pode ser que vocês tenham o preço à vista e se o cliente pagar a prazo, é um preço maior. Então, antes de finalizar a venda no PDV, a gente pode alterar essa tabela de preço, ou até mesmo na venda mesmo, na nota fiscal eletrônica, a gente pode alterar essa tabela de preço e o sistema vai recalcular, vai solicitar para vocês recalcular os itens de acordo com a tabela de preço que a gente está aplicando. Lembrando, tá, gente, que esse recálculo da tabela de preço, dos preços dependentes da tabela que for colocado, não vai ser feito com o cupom fiscal. Então, se a emissão do documento fiscal é por cupom fiscal, eu tenho que indicar a tabela de preço antes de começar a venda, porque durante a venda ele não vai recalcular mais os itens. Então, se eu mudar para preço a prazo, por exemplo, num cupom fiscal, ele não vai mais recalcular. Outra opção também interessante, lembrando, por exemplo, um acréscimo de um combustível, por exemplo, posso vincular uma tabela de preço num determinado bico, se o cliente, por exemplo, pagar a prazo ou pagar no cartão. Se pagar no cartão, o valor do combustível é um pouco mais caro. Então eu posso criar uma tabela de preço de venda no cartão, colocar um acréscimo e todos os itens vão ter aquele acréscimo lá. Lembrando que na tabela de preço, tá, pessoal, eu também posso ajustar os preços dele. Então, por exemplo, aqui, se esse produto é vendido a R$ 42,07, mas eu quiser passar ele a R$ 42,10, eu posso fazer isso também. Então eu posso vir aqui e mudar os preços dos itens. Interessante aqui o seguinte, tá, pessoal? Vocês viram no vídeo anterior que a gente tem promoções. Promoções, tá? É num determinado período, numa vigência, e os determinados itens. Nesse caso aqui, a tabela de preço, ela pode ser dando um acréscimo ou dando um desconto também. É diferente da promoção. Bom, vamos lá, gente. Vamos ver agora algumas aplicações. E outra coisa interessante, na tabela de preço, todos os itens entram na tabela de preço. Então, olha só como é fácil criar uma tabela de preço. Vamos criar uma tabela de preço, vamos botar aqui desconto 30%, por exemplo. Vou botar aqui 30%, desconto, e a comissão do meu vendedor nessa tabela aqui vai ser somente 5%. Eu gravei e pronto, eu não preciso fazer mais nada, porque todos os itens agora estão aqui, ó. Então, olha só, o item 96, quando eu vendo ele com essa tabela de preço, ele é esse preço aqui. Interessante também que eu posso ver isso aqui no cadastro de produtos e serviços. Então, se eu pegar o produto 96 e vir aqui, ó, vai ter o preço dele, que é o preço normal de R$ 59,90, mas se eu vender ele com uma tabela de preço de 10% de desconto, vai ser R$ 53,91. Com a de 15, vai ser R$ 50,91. Com a tabela de acréscimo de mais 15%, vai ser R$ 68,85. E também aqui, com a tabela de preço de desconto de 30%, vai ser R$ 41,93. Outra opção que eu posso aplicar a tabela de preço, tá, pessoal? É aqui no cadastro do cliente. Então, olha só, eu vou chegar aqui e vou pegar um cliente, por exemplo, aqui o Alceu dos Santos, e vou vir aqui e vou indicar para ele, por exemplo, uma tabela de preço. Tabela de preço, por exemplo, de 30%. Então, olha só, eu vou vender um item aqui, ó. Vamos vir aqui, ó, no módulo de movimentação, pode ser num pedido, em qualquer parte da movimentação do sistema. Vamos fazer aqui uma nota. E eu vou pegar um cliente de Gisat e vou... Tá vendo aqui que ele não tem nenhuma tabela de preço e vou vender o item 96. Olha, R$ 59,90, que é o preço do item dentro do cadastro dele normalmente. Se eu indicar aqui, por exemplo, o cliente Alceu dos Santos, vocês vão ver agora que o sistema já mudou, colocou uma tabela de preço. Eu vou colocar aqui agora o item e olha, ele já colocou esse preço aqui também, tá? Então, ou seja, ele já aplicou a tabela de preço. Claro que agora, se eu chegar aqui dentro do sistema, por exemplo, aqui, ó, dentro da parte de cabeçalho, eu vou mudar a tabela de preço. Eu vou pegar aqui aquela de 15% de desconto, ok?
E olha, ele vai pedir se eu quero recalcular os itens. Dando sim, ele vai recalcular o preço dos itens. Olha, 59,92. Bom, olha só que interessante isso aqui também. Eu vou mudar novamente a tabela de preço, ok? Eu vou pegar com 10%. Mas eu não quero que ele recalcule os itens, certo? Então, olha só, vou dar não para ele. Percebo que o item está 50,92, porém agora, se eu passar o item novamente, ele já vai estar com a nova tabela de preço. Então, olha só, conforme eu vou indicando os itens, eu posso mudando a tabela de preço também. Então, essa é mais uma aplicação da tabela de preço. Outra coisa aqui também, ó, gente, eu estou aqui, por exemplo, no ponto de venda dele e estou fazendo uma venda dele, dos itens, ok? E vou dar um Ctrl T aqui nele agora e vou vir aqui em tabela de preço e vou pegar essa tabela de preço de 15%. Ele vai pedir se eu quero recalcular os itens. Dando sim, ele recalcula o preço dos itens. E agora, tá, gente, ele vai assumir essa tabela de preço de 15% de desconto para todos os itens que eu digitar a partir desse momento aqui. Eu posso, por exemplo, agora, dar um Ctrl T nele de novo e mudar a tabela de preço para nenhuma. Não quero que ele recalcule os preços e agora eu vou digitar novamente os itens. Percebam que esse mesmo item aqui, um está com uma tabela de preço e esse aqui já não tem mais a tabela de preço. Então é muito importante, é interessante vocês utilizarem, por exemplo, essa tabela de preço, porque ele pode fazer toda essa parte de funcionamento. Então ele vai fazer toda a parte de mudança de preços aqui dentro. Então, se eu quiser aqui, vou dar um Ctrl T nele aqui agora, por exemplo, eu quero voltar aos preços originais. Nenhuma tabela, vai o original da venda no momento que eu tinha na venda. Se eu deixar nenhuma tabela, a partir de agora, os itens são originais. O que já foi lançado aqui dentro do documento, ele não vai mexer mais, a não ser que eu indique, claro, uma tabela de preço, e aí peça para ele mexer nos itens. Aí ele mexe nos valores dos itens aí. Então, assim, pessoal, é muito aplicado isso aí também. Outra coisa importante, tá, gente? Eu posso, quando eu estou configurando uma etiqueta, eu posso vir aqui na configuração da etiqueta e dentro dos campos da etiqueta indicar para ele, por exemplo, uma tabela de preço. Então tem aqui, ó, a opção, ele vai colocar o seguinte, ó, preço de venda da tabela indicada. Então esse é um campo chamado campo de preço de venda da tabela indicada. Então quando eu seleciono, quando eu coloco esse campo e quando antes de imprimir a etiqueta eu coloco uma tabela de preço, na etiqueta vai sair o preço do item e o preço de venda dele na tabela indicada também. Outra funcionalidade bacana da tabela de preço é que a gente resolve fazer um desconto geral na nossa empresa. E o que a gente vai fazer? A gente cria uma tabela aqui, por exemplo, vamos dar um desconto de 50%. Vamos dizer assim, um limpa estoque. Então eu posso criar uma tabela de preço, por exemplo, de desconto com 50%. Ok? Vamos colocar aqui 50% de desconto. Claro que a nossa comissão pode baixar um pouco também. E agora eu vou configurar essa tabela de preço como se fosse padrão para o sistema. Então eu venho aqui em saída, ponto de venda, e aqui eu vou colocar a tabela de preço. Ele está sendo colocado aqui no ponto de venda, tá, gente? Mas não quer dizer que isso não vai ser aplicado em todo o outro sistema. Tá vendo aqui, ó? Ele já entrou ele com 50% de desconto, ó. Se eu vender o item, ó, ele já vai vender ele com 50% de desconto. Lembrando mais uma vez, tá, gente? Ele não vai colocar o valor original do item e aplicar um desconto de 50% nesse momento no PDV. Ele vai mudar o preço unitário do item com base no desconto que eu informei na tabela de preço. Na realidade, ele vai vender o item ao preço da tabela indicada, ou seja, a base da onde ele vai buscar o preço de venda passa a ser nessa tabela aqui, não mais no cadastro do produto. Isso vai funcionar em todos os módulos de venda do sistema. Vou fazer aqui uma pré-venda, por exemplo, e vou lançar o item 96, ó, tal. Ele já vendeu com 50% de desconto, mesmo eu tendo configurado ele só lá na opção de configuração para o PDV. Vamos fazer aqui também uma nota de venda, por exemplo, aqui uma NFE para vocês verem, um pedido também, ó. Eu vou selecionar aqui ó, ele já, tá vendo aqui, ó? Ele já trouxe a tabela de preço promocional, ok? Vamos pegar aqui DigiSat, já trouxe a tabela de preço
E aí a gente já vai colocando os itens, ele vai vendendo aquele item ao preço daquela tabela que eu indiquei como padrão. Lembrando novamente, tá, gente? Não é uma promoção, não é? Ele não está vinculado aqui na promoção. É diferente a promoção, ele está vinculado a uma tabela de preço e essa tabela de preço foi configurada como tabela padrão para o preço de venda de todos os módulos de venda do sistema DigiSat. Isso é interessante porque às vezes pode evitar que tenha que dar um desconto, vá lá dar um desconto toda vez, tá? E aí vocês podem trabalhar com a tabela de preço de acordo com a necessidade de vocês. A opção de ter essa tabela de preço faz com que vocês possam ter para o mesmo item vários preços, tá? Conforme a quantidade de tabelas que vocês vão colocando, o item vai mudando de preço. Uma tabela vai ter mais, uma tabela vai ter menos, e eu aplico essa tabela de preço num cliente ou eu aplico ele no momento que eu estou fazendo a venda e o sistema vai respeitar, claro, essa tabela de preço. Ok, pessoal? Então também é muito importante isso. Essa tabela de preço é mais um módulo bem importante, módulo muito útil dentro dos sistemas da DigiSat. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção e aguarde os nossos próximos vídeos.